Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim encerrar a série do Work and Travel, que foi o primeiro intercâmbio que eu fiz lá em 2011 e 2012. Nesse vídeo eu vou contar por que a gente escolheu esse intercâmbio, quanto que custou, outros valores, por que a gente foi para Watford City, inglês da época, o quanto a gente evoluiu e algumas curiosidades também. Primeiro eu vou falar para vocês o que é Work and Travel. O Work and Travel é uma modalidade de intercâmbio para quem está na universidade. Então, no período das férias da universidade, ali de dezembro até março, você pode ir para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio de trabalho e viagem, né? Então, você trabalha durante mais ou menos 3 meses e depois você pode viajar. Porque o visto dessa modalidade, ela tem duração, né, de 3 meses ou até um pouquinho mais, dependendo ali na hora que for tirar o visto. Quando a gente tirou o visto, na época, o nosso durou exatamente 3 meses, né? Então, a gente trabalhou ali durante 2 meses e um pouquinho, e depois a gente ainda viajou um pouco ali, né? Até a gente não viajou mais, porque o visto ia expirar, né? Então, a gente tinha o prazo ali, né, pra sair dos Estados Unidos. O Work and Travel, ele como eu falei, né? Ele é para universitários, então tem que estar fazendo universidade. Se eu não me engano, até mestrado também pode, né? Então tem que estar estudando numa instituição de ensino superior. E daí você entra em contato com uma agência, né? E essa agência ela vai te ajudar ali, né? A tirar o visto, a encontrar um sponsor, né? Que é uma empresa que cuida dessa modalidade lá nos Estados Unidos e ajuda a procurar empregos, né? Como ele é no inverno nos Estados Unidos, então geralmente a maioria dos empregos são em estações de esqui. Ou restaurantes, né, alguma coisa mais próximo de estações de esqui, né, hotéis, restaurantes e na própria estação mesmo. Por que a gente escolheu essa modalidade de intercâmbio? Lá em 2011, o Marlon tinha alguns colegas da faculdade que já tinham feito esse intercâmbio e também iriam fazer no período ali de 2011, 2012. E daí despertou curiosidade nele e ele foi atrás de mais informações de como funcionava, né, então a gente pesquisou, na época, em várias agências de intercâmbio, até outras chamam Work Experience, e daí a gente acabou fechando com essa agência, a Travelmate, e que na época era o mais barato, né, e garantia um emprego, porque as outras agências, além de serem um pouco mais caras, não tinha essa garantia de emprego, né. O que eu falo de garantia de emprego? É a questão do inglês. A gente não tinha um inglês muito bom. Na verdade, o meu era péssimo, né? E daí a gente precisava fazer entrevista de emprego em inglês e tinha entrevista do visto também, que era em inglês. Então, nessa agência, eles garantiam um emprego. Então, independente do nível de inglês, né? A gente sabia que a gente ia conseguir um emprego para fazer o intercâmbio. A gente já tinha muita vontade, né, de conhecer os Estados Unidos. E então essa modalidade também chamou nossa atenção por ser mais barata, né? Então eu não lembro muito bem, né? Já faz muito tempo, isso foi em 2011 que a gente fechou o programa, né? Mas eu lembro que custou, acho que R$900 o programa. O dólar na época, lá em 2011, tava na faixa de 2 e pouquinho, então valia muito a pena, né? Pra gente ali fazer esse intercâmbio. E o pacote do intercâmbio, ele garantia o trabalho, né? Então foi mais ou menos ali uns 900, entre 900 e R$1.000. E daí a gente também teve que pagar, né, a passagem e o visto, né? Como eu comentei, o visto, ele foi a parte do valor do intercâmbio. E a passagem, eu lembro que a gente pagou pra ir pra lá, acho que foi R$2.000, assim, na época foi muito barato, né? Mas claro, o dólar tava bem mais baixo do que hoje, né? Como que a gente escolheu a cidade? A gente não escolheu, durante o ano ali, né? A gente fechou o pacote, acho que em março de 2011, e durante o ano ali a gente foi preenchendo várias documentações, fez entrevista de inglês na própria agência para ver o nosso nível. Durante o ano de 2011 foram surgindo as vagas, e como o nosso inglês era mais baixo, a gente não podia escolher as que pediam inglês mais avançado, né? Por exemplo, estação de esqui ali, que a pessoa vai ter contato com turistas, né, na estação, precisava ter um inglês um pouco mais avançado.
E daí primeiro surgiu uma oportunidade de trabalhar numa fábrica de uma loja de brinquedos, que é a Toys R Us. Essa acho que nem existe mais, eu acho que faliu durante os anos ali nos Estados Unidos. E a gente ia trabalhar na distribuidora dessa loja, né? Infelizmente não deu certo, acabou que não foi nem pela questão do nosso inglês, foi porque a empresa desistiu de ser um sponsor, né, para esse intercâmbio de work and travel. Então a gente esperou vir uma outra oportunidade. Veio depois um restaurante, não me lembro o nome, em outro lugar, outro estado, tudo. Acabou que também não deu certo. E por fim veio essa oportunidade, né, que é a que a gente realmente foi, que era na cidade de Watford City, em Dakota do Norte, bem lá em cima do país, assim, quase divisa com o Canadá, por isso tanta neve, por isso tanto frio, né? Apesar de, óbvio, ser no inverno dos Estados Unidos, mas foi por isso que a gente pegou tanto frio. Então, a gente se inscreveu, né? E foi aprovado sem fazer a entrevista de inglês com o sponsor e com os responsáveis lá pelo restaurante, né? Então, foi super simples, conforme a agência tinha prometido, né? Eles garantiam o emprego. Claro, o nosso inglês ser mais baixo, a gente não pôde escolher, né, a cidade que a gente iria, o estado, o tipo de emprego, né? Se seria em hotel, se seria em estação de esqui, se seria em restaurante. Então, o que veio, a oportunidade que veio, a gente agarrou. Bom, agora eu vou falar pra vocês como que foi a parte do visto. A gente sabia que se caso o visto fosse recusado, a gente poderia até tentar de novo. Mas, né, seria no máximo uma vez a mais, dependendo do motivo do visto ser negado, né? Então, eu fiquei muito nervosa para ir tirar o visto, mas a gente faz toda uma preparação para tirar o visto, desde várias documentações, né, relacionadas ao próprio intercâmbio, a carta do sponsor, a carta do empregador, várias documentações relacionadas à nossa vida, né, como extrato bancário, documentação da faculdade, se trabalha, documentação do trabalho, né, extrato bancário de familiar, né, pai, mãe, ou avós. Então, é toda uma preparação para quando a gente chegar lá, ter todos os documentos necessários, né, e dar tudo certo. Então, quando a gente foi tirar o visto, vai uma pessoa da agência junto, ela acompanha, né, no dia lá, ajuda com o que precisa, guarda bolsa ali para que não pode entrar, né, para quem já fez o visto sabe como é rigoroso para entrar no consulado, né, então é muita segurança, né, e então a gente fica com bastante receio, né. Sobre a entrevista ela é em inglês para essa modalidade de intercâmbio, diferente do turismo, né? O turismo não precisa saber inglês, então para esse tipo de intercâmbio, que é para trabalhar, tem que saber inglês. Então a entrevista, na maioria das vezes, ela ocorre em inglês. Claro, são vários agentes, né, que trabalham lá, então a gente não sabe como vai ser, como que cada um vai abordar a entrevista. Pra mim, fizeram perguntas bem básicas, por exemplo, que cor que eu mais gostava, pra onde que eu ia, que cidade que eu ia, que faculdade que eu fazia, né, onde eu iria trabalhar. Então, perguntas bem básicas, eles já têm as respostas, né, eles têm todo um sistema lá, eles investigam a nossa vida antes da entrevista, mas de qualquer jeito eles fazem pra ver como a gente vai responder, se a gente vai saber responder, grau de nervosismo também, né, que pode impactar em alguma coisa. E depois que o visto é aprovado, eles retêm o nosso passaporte para liberar o visto e depois de um tempo ali, depois de umas semanas, o passaporte chega já com o visto aprovado pra gente. E como foi quando você tirou o visto? Deu tudo certo? Deu bastante medo? Conta aqui nos comentários pra mim. Pra fazer o intercâmbio e juntar dinheiro, né? Na época, eu era estagiária só. E eu lembro que eu trabalhei em 3 lugares, eu tinha um estágio, tinha uma monitoria, que é um estágio da faculdade, né? Que a gente é como se fosse um estagiário do professor na disciplina. E além disso, eu ainda pegava vários bicos. Muita gente aqui que tá assistindo deve lembrar dessa época, que eu pegava vários bicos na FEComércio e saía por aí fazendo pesquisa de rua, né? Sobre Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Mas me ajudou bastante a juntar um dinheiro legal ali. Na época, eu juntei dinheiro durante 9 meses e juntei 9 mil reais.
desse valor, né, eu paguei o intercâmbio ali, que foi mais ou menos R$1.000. O visto, eu não lembro quanto custou, mas eu acredito que foi menos de 1.000. Toda a parte ali de passaporte e visto deve ter dado ali no máximo uns R$600 tudo. E mais a passagem ali R$2.000, né? Então o restante do dinheiro eu levei. Não me recordo quanto foi, mas foi suficiente, né, pra pagar aluguel lá no primeiro momento, né, do intercâmbio. O aluguel, a casa, né, quem conseguiu pra gente foi a nossa própria chefe do restaurante. Era até parente deles lá, do pessoal do restaurante, então foi uma casa bem grande, né, que a gente ficou. Como eu comentei nos vídeos, a gente tava em 8 pessoas, eu, meu marido, mais um peruano e o restante eram brasileiros, né? Sobre a ida, a gente nunca tinha andado de avião, foi a nossa primeira experiência, né? Então a gente é de Floripa, então a gente saiu de Floripa, foi pra São Paulo e de São Paulo a gente foi pra Dallas. Então daí foram aí 2 voos, né? Floripa-São Paulo, São Paulo-Dallas, e depois a gente pegou mais um voo pra Minneapolis, no estado de Minnesota. Não era o nosso destino final é Dakota do Norte. E de lá a gente teve que pegar um trem durante mais 11 horas de viagem, né? Então foi um trem noturno, a gente foi dormindo. Foi bem legal a viagem, uma viagem bem diferente. Até uma curiosidade, né? A gente tava no trem e passou um funcionário do meu lado, eu tava do lado de fora e o Marlon do lado de dentro. E eu tava dormindo, tinha acabado de acordar, e daí o moço passou e eu, moço, falta muito pra Watford City. E o cara me olhou assim, deu, ai meu Deus, eu tô falando em português, tem que falar inglês. Daí perguntei pra ele em inglês, né, com a ajuda do Marlon, porque meu inglês era péssimo. Mas eu queria saber quantas estações faltavam pra chegar na nossa cidade, né. Mas foi, o primeiro perrengue já foi com a língua, né. Outra curiosidade também, eu lembro que uma das pessoas da agência escreveu no papel o nome de onde a gente tinha que pegar as malas. E a gente tinha aquilo até no dia que a gente ia chegar, e daí a gente tinha que seguir. Mas assim, o que todo mundo falava, segue o fluxo. E a gente foi seguindo o fluxo, né? E é até engraçado lembrar, assim, do nervosismo, né? Como até eu comentei no vídeo, nervosismo de principiante, porque a gente nunca tinha viajado, nunca tinha andado de avião. Loucuras de aeroporto, né? O aeroporto de Dallas, ele é muito grande e a gente, né, tem a questão da barreira do idioma também, da gente não saber tanto, mas enfim, deu tudo certo. Voltando pro trem, né? Quando a gente chegou na estação do trem, uma pessoa do restaurante estava lá já para buscar a gente, foi a nossa chefe durante os 3 meses, né? Então tinha mais um menino chegando com a gente. E daí ela buscou nós 3 e levou pra casa que a gente ia morar, e daí já tinha outro pessoal lá na casa também. E daí nesse mesmo dia a gente foi no restaurante pra escolher 3 funções que a gente iria trabalhar. Eu não me lembro agora quais foram as 3 que eu peguei, mas eu acabei caindo na parte ali de fazer as entradas, né? Então tinha pizza, tinha salada, que era o que eu mais fazia, tinha sopa. A sopa já estava pronta, né? Então tinha um chefe que ele ia de manhã bem cedão fazer as sopas. Daí a minha função ali era servir as saladas e servir a sopa, a pizza, caso saísse pizza. Tinha um pãozinho também, que às vezes eles não queriam a salada, daí pegava um pãozinho bem estilo Outback. E tinha também as sobremesas, né? Até tinha uma sobremesa que depois eu nunca mais comi, nunca mais vi em lugar nenhum, que o nome é Pazuki, que é tipo uma torta de cookie, um sorvete em cima, assim. Era top. Então, praticamente, durante os 3 meses eu trabalhei, né, na bancada das saladas e entradas ali, e sobremesas. Um outro trabalho que eu fazia era o de mise en place, então eu ia de manhã bem cedo para ajudar uma funcionária já mais antiga, né, do restaurante, a fazer a preparação. Então, preparar molhos, preparar os potinhos, né, que iriam tanto para os chefes quanto para as saladas, deixar tudo pronto, cortar pão, cortar legumes, né? Então a gente deixava tudo ali, fazia os abastecimentos nos freezer também. Então a gente tinha que deixar tudo preparado, né? Não era sempre, então acho que uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Antes de eu assumir a minha bancada das saladas, eu ia mais cedo para ajudar nesse mise en place.
Um outro trabalho que a gente ganhou, já foi mais no final do intercâmbio, acredito que faltando um mês ali mais ou menos para ir embora, foi o de busser, né? Que é o trabalho que a gente ajuda os garçons, né? Nas mesas ali, então terminando o serviço, a gente ajuda a limpar a mesa, ou também ajuda o pessoal ali a entregar bebida, a levar os pratos, caso sejam muitas coisas, daí os garçons pedem pra gente ajudar, mas especificamente é mais pra limpar as mesas depois do serviço ali, né? Depois que o pessoal da mesa já tá finalizando. Esse era o único trabalho que dava gorjeta, então a gente ganhava 1% do que teoricamente, né? Isso dependia muito de cada garçom, mas o combinado era 1% do que cada um ganhou no dia. Então a gente ajudava a limpar ali e no final do dia eles vinham com um envelopezinho com o valor ali pra gente. Não me lembro agora quanto que eu ganhei, mas era em torno de, acho que 20 e poucos euros, assim, 30 euros no máximo que dava pelo serviço, né? No dia que eu fazia esse serviço. E também tinha a questão de quem eram as pessoas trabalhando naquele dia, né? Quem eram os garçonetes, né? Os garçons trabalhando naquele dia. Se eles gostavam mais de ti, eles te davam mais gorjeta. Se fosse outros que são mais, assim, reservados, não fizeram tanta amizade com a gente, eles não davam o mínimo possível, assim. Como eu comentei num dos vídeos, né? O restaurante, ele ficava dentro de um complexo. Era tudo do mesmo dono ali. Então tinha um banco, que era praticamente o único banco da cidade. Tinha 2 salas de cinema, que por incrível que pareça a gente nunca foi. A gente só ia lá pegar pipoca. E tinha o restaurante, né? Além disso, tinham salas para eventos, né? Então aniversários, eventos de empresas, festas de final de ano, né? Já que a gente passou lá esse período ali de final de ano. E também eu lembro que era ano de eleição, se eu não me engano, e teve até um comício de um deputado lá na época, um senador. Então, a gente trabalhava no que especificamente, né? A gente passava as toalhas das mesas, a gente dobrava guardanapo, então tinha umas maneiras de dobrar lá bem diferentona. Não me lembro mais como que fazia. A gente tinha que encerar os talheres, né? Polir os talheres, polir os copos, tirar mancha de copo. Então a gente arrumava as mesas, assim, tipo uma decoração das mesas, né? Já com os talheres, enfeites de mesa. E às vezes a gente ficava o dia inteiro, né? Quando ia ter evento, a gente passava o dia inteiro fazendo esses trabalhos, né? Então, arrumando as mesas, dobrando o guardanapo. E daí sempre tinha uma equipe, né? Que era destinada para os eventos ali. Então a gente ajudava, né, essa equipe do próprio restaurante ali. E daí tinha a parte das comidas também, né? Que era o próprio restaurante que oferecia para os eventos, né? Então a gente ajudava ali a servir os pratos, a arrumar bonitinho os pratos, depois arrumava tudo, limpava tudo também, né? No final do evento. E o mais legal é que a gente podia comer. Daí tem 2 curiosidades, né? Sobre os eventos. Na festa de final de ano a gente trabalhou na virada, né? Natal a gente ganhou folga. E na virada do ano a gente trabalhou. E me deram uma bandeja daquelas redondas de garçom, né? Que eles equilibram aquilo de uma maneira assim super prática. Me deram uma bandeja daquela cheia de taça de champanhe pra eu, na recepção ali, né? Quando os convidados estavam chegando, eles largavam um casaco, porque era super frio, e já entravam no evento com uma taça de champanhe, né? Gente, sério, tava muito pesado. Aquelas taças cheias, era tipo mais de, sei lá, 20 taças na bandeja ou até mais. E daí a pessoa ia puxando, eu ia desequilibrando. Daí outra pessoa chegava e desequilibrava, porque eles não tiravam bonitinho, né? Eles tiravam as taças de qualquer lugar. E engraçado, tava eu e o meu marido, né? Um do lado do outro com as bandejas lá. Gente, sério, não deu. Eu virei as taças, desequilibrei, caiu no chão, quebrou taça e eu fiquei assim, morrendo de vergonha. Porque a gente tinha chegado no trabalho, acho que, sei lá, dia 9, 10 de dezembro. Isso foi na virada do ano, não tava nem um mês trabalhando ainda, né? Não conhecia nem todo mundo ainda. E eu fiquei com muita vergonha. E o meu marido me olhou, na época era namorado, né? Ele me olhou tipo assim, cara, o que tu fez? Deu tipo 2 minutos, veio outra pessoa, tirou a taça da mão dele e ele virou as taças todas também.
Então, assim, foi perrengue de trabalho, né? Sobre a carga horária de trabalho, né? A gente ganhava 9 a hora, $9 a hora, e eram escalas, né? Então a gente tinha ali a escala de trabalho. Às vezes era só meio período, às vezes era o dia todo, então de manhã até de noite, né? Ou às vezes só de manhã. A gente tinha também o day off, né? Eram 2 dias de folga, o restaurante não abria no domingo, então a gente tinha o domingo de folga e tinha mais um day off. O meu e o do Marlon a gente pediu pra ser junto, né? E daí era nas sextas-feiras, então eram os nossos 2 dias de folga. Só que a gente, brasileiro, né? A gente faz de tudo pra ganhar dinheiro, né? Então a galera toda ali da nossa casa, né? Que a gente tava junto, a gente sempre tentava chegar mais cedo e sair o mais tarde possível. Nosso objetivo era juntar dinheiro pra depois viajar e fazer muita compra, né? Então a gente tentava burlar lá, até eles meio que descobrirem que a gente fazia isso, né? Porque daí eles viram que a gente ficava muito tempo no restaurante, né? E eu não lembro quanto que eu juntei até o final do intercâmbio, mas assim, eu comprei muita coisa. A gente foi pra Las Vegas, a gente foi pra Nova York e a gente comprou muita coisa. A gente levou, eu e o Marlon, a gente levou uma mala grande, né? Daquelas de 32 quilos, né? Bem grandonas mesmo. Que na época era 32 e não 23. A gente levou uma para nós dois. E o restante das malas a gente comprou tudo lá. Então a gente foi com bem pouquinha roupa e bem pouquinhas coisas mesmo pra poder comprar lá, né? Então, e a gente voltou com muita mala. Até vou botar uma foto aqui pra vocês verem da quantidade de mala que a gente voltou. E, né, tipo, a gente levou poucas roupas até mais velhas, até pra deixar lá, não precisar trazer. E voltou com muita coisa nova, né? Então imagina, país super capitalista, cheio de outlet e o dólar super barato. E a gente tava ganhando em dólar, né? Então a gente fez muita compra mesmo. Esses 3 meses de intercâmbio foram incríveis, a gente aprendeu muita coisa, foi muito legal trabalhar em restaurante. As amizades que a gente fez e até mesmo a experiência com o inglês, né? Que a gente conseguiu melhorar muito, a gente não saiu de lá fluente, mas pelo menos pra gente conseguir se comunicar e ter menos vergonha também na hora de falar. Pena que também passou muito rápido. Viajar também, pena que a gente só conseguiu ir para 2 lugares, né? A gente tinha vontade de conhecer muito mais, mas pelo tempo do visto de ser só 3 meses, a gente não conseguiu incluir outros destinos. Mas depois dessa experiência só cresceu a vontade de conhecer outros países, voltar nos Estados Unidos, né? Conhecer outros lugares. Inclusive mesmo Nova York foi um destino que depois eu voltei e fiz várias coisas que eu não tinha feito da primeira vez. E Las Vegas também, já tive lá outra vez também e fiz várias coisas diferentes também. Viajar, fazer intercâmbio são experiências únicas, né, que todo mundo deve ter. Então me conta aqui se você tem vontade ou se você faria esse intercâmbio e para onde você gostaria de ir. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tem vontade de fazer intercâmbio a entender um pouco mais dessa modalidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu essa primeira série aqui do canal, não esquece de deixar o seu like. Deixa nos comentários o que você achou e se ainda não é inscrito, se inscreve, porque ainda vem muito mais conteúdo sobre viagens e intercâmbios por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!